Espectro. Toda malucada pelo meio da rua! Seu Valzino! Desce aqui, seu Valzino! Poxa, mas que diabo é isso? Vem! Tem que ver na senhora! Tu também, Maria Vanuga! Vem, tu também! Seu Clóvis! Dona Diva! Star Trek. Next Generation. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e toda semana esse canal vai fazer um vídeo dedicado à nova série de Jornada nas Estrelas. Vamos olhar episódio por episódio desse que promete ser o capítulo final de uma das maiores séries de ficção científica da televisão. Primeiro um aviso. Se tudo der certo e como diz a Sherazade lá nas Mil e Uma Noites, se assim o Deus Altíssimo me permitir, eu pretendo fazer um vídeo para falar um pouquinho mais detalhadamente de cada episódio da nova temporada. Dito isso, spoilers de tudo que já foi ao ar oficialmente vão acontecer. Lembrando que no Prime Video a série geralmente está mandando episódios novos às sextas-feiras. Uma última observação antes de entrarmos no suco do vídeo. Só gostaria de recomendar o Papo de Quinta, que é um quadro aqui do canal, do dia 16 de fevereiro deste ano, no qual trato das minhas expectativas quanto a esta nova temporada e minhas frustrações com o rumo que a franquia tem tomado nos últimos anos. Em uma nave médica nas fronteiras do espaço da Federação, a Dra. Beverly Crusher é atacada por outra nave de origem desconhecida. Composta por uma tripulação com máscaras de pássaro e sede de sangue por algum motivo, ela consegue sobreviver a um tiroteio muito ferida, e preocupada em proteger o outro tripulante da nave. Beverly manda um pedido de socorro para seu ex-capitão, o único e célebre Jean-Luc Picard. Picard, a essa altura, estava arrumando as malas para deixar a Terra e viver o restante de sua aposentadoria ao lado de Laris, quando recebe pedido de sua ajuda. Através de um antigo comunicador guardado como souvenir que contém códigos que ele não entende completamente. Sua ex-paixão e ex-colega de comando estelar faz um importante pedido, sem federação. Picard se une a Riker e ambos decidem juntos desvendar esse mistério e resgatar a amiga. Para isso precisam de uma nave capaz de levá-los o mais próximo possível da fronteira, e terão que convencer 7 de 9 e o Capitão Shaw, intragável líder da incrível nave Titã, a fazer esse servicinho para eles. Enquanto isso, em outro ponto da galáxia, Raf está em uma missão secreta e solitária, contando apenas com a ajuda remota e escassa de uma fonte anônima para tentar impedir a utilização do que ela imagina ser uma arma de grande potencial destrutivo, por um grupo, por enquanto, totalmente misterioso até mesmo para a Federação. Cara, eu gostei muito desse episódio. O que a gente teve aqui, além de ter, de certa forma, dado quase um soft reboot na série, porque não que ela vá contradizer as coisas que aconteceram antes, mas você vê que elas não vão ter a mesma relevância que teve na transição da primeira para a segunda temporada. Inclusive, só metade do elenco meio que retorna nessa temporada. O que vai acontecer é que vão voltar mesmo, como eles já tinham revelado há muito tempo, os protagonistas do Next Generation. Então, acho que eles ficaram preocupados que a nave fosse ficar muito lotada. Eu considero um erro desde o início. Eu acho que teria sido mais interessante se eles tivessem feito ao contrário, a terceira temporada fosse a primeira, e nessa primeira temporada tivesse apresentado esses novos personagens que eles queriam que fosse esse grupo de amigos do Picard e tal. Bom, agora não dá mais pra fazer isso, agora estamos nos episódios finais, e como o próprio título do episódio vai dizer, é hora de Next Generation mesmo. Desde o início do episódio, a primeiro momento dele, ele já vai fazer referência às séries clássicas, à série clássica de Jornada nas Estrelas Next Generation. Ele vai ter um título todo escrito com fonte parecida com a que era usada nos episódios lá dos anos, final dos anos 80 e início dos anos 90. E vai começar com uma inscrição dizendo In the 20th Century. No século 25, no 25º século. E isso é bem remanescente dos filmes clássicos, o que eu achei bem interessante. Bom, além da Lars, né, que é esse interesse romântico do Picard que aparece desde essa primeira temporada que eu citei anteriormente, ou seja, foi uma das que retornou do elenco novo, ela vai falar uma frase muito interessante que vai dizer que o passado não precisa sumir. Ele existe, ele pode ser respeitado.
E eu acho que essa frase foi feita para mostrar, assegurar para os fãs que nesta temporada, independente do que aconteceu antes, independente do que vai vir depois, o que quer que venha depois de Em Jornada nas Estrelas, nessa temporada o que eles vão fazer é um ode a tudo que Jornada nas Estrelas já foi até hoje. Mesmo que no fim não seja uma série tão boa, não seja o melhor dos roteiros, você vai sentir isso como uma homenagem. Além disso, você tem desde o início na cena de abertura, que é a cena que a Crusher tá na nave médica fronteiriça dela, você vai ver objetos que remetem a momentos de Jornada nas Estrelas. Você vai ver a telazinha do console da nave muito parecida com a telazinha que era da Enterprise na época da série original. Você vai ter, além da música do Picard que eles mesmos comentam, você vai ter umas flores que são as flores que a Beverly cultivava no laboratório médico dela. Tem o nome do marido dela, né? Falecido desde o início da série, também sendo jogado lá. E que provavelmente vai ser bem importante pro decorrer do episódio. Uma coisa que eu achei interessante nesse primeiro momento foi que teve uma boa cena de ação, né? Dela se livrando dos caras que queriam sequestrar ou sei lá o que, matá-la talvez. Não deu pra deixar claro o que eles queriam. Onde ela pulveriza eles lá com raio laser. Eu só achei muito... Assim, será que eles são alienígenas que não enxergam da mesma forma que os seres humanos enxergam? Porque eu não sei como eles não acertaram ela na hora que ela foi pegar a arma. Porque ela andava devagar, até porque é uma senhora já. E você vê o laser passando, tipo, não entendo como eles erraram aquele tiro. Mas enfim, fica aí o momento. Mas foi um momento bem legal. Toda aquela parte do Riker reencontrando com o Picard foi muito boa. Mesmo o Riker tendo sido o único, ele e a Deanna Troi, tendo sido os únicos que reencontraram o Picard na nova série. Dessa vez ficou bem mais legal, infinitamente mais legal do que na primeira temporada. Outra coisa que eu achei interessante também nesses 2 primeiros atos foi essa lógica da nostalgia. Porque da mesma forma que você tem os fãs querendo que se remeta à série clássica, você vai ter também eles tirando um pouco de sarro disso, principalmente do visual das naves, lá naquele segmento que eles estão no bar da Guinan, que pelo visto não vai aparecer essa temporada. E aí, continuando no roteiro, você cria uma forma, assim, até meio jogada, meio na sorte, para a 7 de 9 reaparecer, o que me deixou feliz, porque eu gosto muito dela como personagem, e gosto que tenha uma personagem de Voyager retornando. E aí nessa série, né? Nessa temporada da série você vai ter representantes de Voyager, todos os de Next Generation, e o Worf, que também representa o Deep Space Nine de certa forma, já que ele fez parte das temporadas finais. Então, bem interessante, uma coisa bem integrada em relação à série, mas eu ia ficar feliz se outros dessem um jeito de aparecer. Em relação ao plot, assim, eu gostei, mas eu achei que ela tá muito chupada dos filmes de Jornada nas Estrelas. E não são nem os filmes dessa equipe. São os filmes da equipe lá do Kirk. Você vai ter A Ira de Khan, A Busca pelo Spock, The Wrath of Khan, The Search for Spock e A Viagem para Casa, The Voyage Home. Tem os outros também, mas esses aqui que eu falei, eu acho que eles são a base para o que vai ser contado nessa história. Principalmente quando você pensa nesse momento deles estarem tendo que dar um passeio por trás da Federação para fazer as coisas. Todas essas cenas são cenas que são muito similares às cenas dos filmes. Inclusive os outros filmes como A Viagem para Casa e o... Eu já falei A Viagem para Casa, perdão. A Fronteira Final, se eu não me engano. E o 6, que é o País Desconhecido, eu acho. The Undiscovered Country, que é o último da equipe clássica. Você tem uma cena em que tem a filha do LaForge sendo apresentada como a piloto da nave Titã. E é curioso porque você tem essa cena quase que idêntica no... Se eu não me engano, é no 6. Não tenho certeza absoluta, mas tenho quase certeza que é no filme 6.
que é apresentada a filha do Sulu como a piloto da nave. Eu achei assim meio chupado, mas assim, eu achei que foi uma proposta interessante. Talvez se eles tivessem colocado ela em outro contexto seria melhor, pra não ficar uma cena tão igual. Mas como a gente tá falando da filha do LaForge, é muito interessante que eles ponham o personagem, porque é uma coisa que sempre assim, me pegou como fã da série clássica, e da série clássica não, perdão, da série de Next Generation, e muitos fãs comentam, é que você tem toda essa história, vários episódios centrados no LaForge, que são sobre relacionamentos, e como ele não é capaz assim, de se conectar de forma romântica por muito tempo, por um monte de adversidades que acontecem na vida dele. Então, quando teve os filmes depois, né, que a série terminou, também não se deu nenhuma solução desse tipo. Parecia que ele estava sozinho mesmo no mundo e era isso. Então você apresentando uma filha pode ser que leve a indicar que deu tudo certo para ele nessa área amorosa. Eu acho uma coisa boa. Não é necessário você gastar um tempo explicando isso, já que você tem poucos episódios realmente. Mas ao mesmo tempo traz uma satisfação. A lógica traz uma lógica de satisfação. Então eu gostei bastante. Você tem também o capitão que é insuportável, arrogante, relutante, que eu acho que eles vão dar alguma motivação pra isso posteriormente, é o que dá a entender, até porque a 7 de 9 vai ter um arco de histórias, eles não vão só jogar ela pra aparecer no primeiro momento, então provavelmente ele vai ser melhor construído. Mas se eu não me engano é na busca por Spock, The Search for Spock, que tem um capitão igualzinho assim, sabe, petulante, que não leva eles muito a sério, não gosta da velha guarda, vamos dizer assim, bem parecido com ele. Mais uma vez, meio que parecido com os filmes, o que os filmes já apresentavam. E a última cena, e aí como eu disse, vai ter spoilers, é eles entrando na nave, descobrindo a Beverly congelada, numa câmara criogênica, e um cara que pensa que eles são invasores, e aí ele se apresenta como sendo filho da Dra. Crusher, e o Picard fica com aquela cara de bunda. Também é uma cena com certeza é de The Wrath of Khan. A Fúria de Khan. Como é o nome desse filme aqui no Brasil? Enfim, The Wrath of Khan. Vamos falar o segundo filme. Tem uma cena igualzinha no segundo filme, onde o Kirk entra em contato com uma cientista que era namorada dele no passado. E quando ele vai lá pra resgatar ela, tal qual essa cena, assim, só que é numa estação espacial, se eu não me engano, é o filho dela que está lá e ele se apresenta como filho dela e, nesse caso, como filho do Kirk também. Eu não acredito que esse cara que apareceu é filho do Picard. Até porque dá a entender que ele é filho... Não exatamente um filho feito naturalmente, mas algo em laboratório. Eu vou mais pela lógica da clonagem, sinceramente. Eles não iam simplesmente jogar o nome do ex-marido dela que morreu lá antes do primeiro episódio. Quando começa a série ele já tá morto. Pra ser só um easter egg. Claramente é isso. Mas pelo menos eles não trouxeram de volta o filho dela que tá viajando aí pelo espaço lá com os superpoderes dele, que é o Wesley Crusher, que é insuportável, ninguém gosta dele. Essa é a realidade dos fatos. É isso. Outro ponto que me chamou a atenção, que eu acho que é importante destacar, é a situação da Raffi, que eles deram alguma coisa pra ela fazer, foi a impressão que deu nesse primeiro episódio, mas que dá a entender que lá na frente vai se tornar algo grande. Eu acho que isso traz um problema pra série. Todas as séries jornalísticas em certa magnitude vão apresentar esse problema, mas em Picard tá assim na estratosfera, que é o fato do universo, né, da galáxia, que era pra ser super gigantesca, ser tão pequena a ponto de pessoas que já se conhecem se reencontrarem casualmente. Muito difícil. E é o que vai acontecer com a Raffi. Ela tá sendo ajudada por um anônimo que se diz parceiro da Federação. Pela forma dele escrever, tudo me leva a crer que é o Worf. Mas vamos ver o que os futuros episódios dizem. Não estou lendo nenhum spoiler também, nem procurando nenhum spoiler. Eu quero acompanhar aos poucos mesmo, saber o que vai acontecer. E tem uma cena que muita gente comparou com a cena dos portais lá do Doutor Estranho, que faz com que uma sede da Federação lá suma, né, desapareça do chão,
e reapareça toda em escombros. Que pelo visto é a arma, né, da rainha, a arma que a Raph estava procurando. Se eu não me engano, essa cena toda, ela é baseada num estádio aqui do Brasil. Não sei se é o próprio Maracanã ou se é um estádio de São Paulo. Mas no próximo episódio 2, quando a gente estiver falando do episódio 2, eu vou pesquisar e falar. Porque quando ainda estava na pré-produção lá no ano passado, eles estavam comentando de locais que eles usaram como referência para algumas cenas e uma dessas era esse estádio. E se tu olhar bem os prédios que estão do lado, eles lembram um pouco os prédios mais ou menos do Brasil. Se não for no Brasil, eu chuto América do Sul. Enfim, é isso. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. E eu não sei vocês, mas eu não vejo a hora do próximo episódio de Jornada nas Estrelas essa semana. E eu vou te falar, eu nunca pensei que fosse dizer isso. Que alegria que me dá dizer isso. Eu nunca pensei que nessa vida eu fosse dizer isso alguma vez. Porque quando Jornada nas Estrelas acabou, né, eu ainda era criança. Então eu só assisti as reprises. O que eu comecei a assistir de inédito foram os filmes do J.J. Abrams, que são meio meh. É mais um Star Wars do que qualquer outra coisa. E essas séries novas que simplesmente eu acho detestáveis. Então, ver uma série de Jornada nas Estrelas, esperar pela semana que vem, e esperar de verdade, não no sentido de, lá vem aquela série de novo, vai ser que bom que já vem essa série de novo, me deixa muito feliz. Eu acho que, nossa, o ano não podia começar de forma melhor. Então é isso, obrigado por quem assistiu até aqui, e continue no canal que daqui a pouco tem mais vídeos. Obrigado e até a próxima.